E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, passando aqui para falar, sobre os confrontos brasileiros que tivemos aí na Sul-Americana e também na Libertadores. Lembrando, hoje é o resumão de quinta. Se você puder, claro, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e deixe também o seu comentário, dizendo aí o que achou da partida dos times brasileiros, nessa quinta-feira, começando pela ordem cronológica das coisas. A equipe do Flamengo acabou sendo derrotada para o Penharol, mesmo jogando no Maracanã, o que surpreende basicamente todo mundo. O Flamengo, que a gente imaginava que mesmo com a questão das lesões, mesmo com um time bastante mudado por conta disso, a gente imaginou que não teria dificuldades para passar sobre o Penharol, mas o que se demonstrou realmente foi algo bem diferente disso. O Penharol conseguiu fazer o seu gol na base do contra-ataque, conseguiu sim ser eficiente, nesse caso, fazer o seu gol e conseguiu se defender muito bem, e o Flamengo não conseguiu jogar. É verdade, teve oportunidades, teve sim aquele abafa clássico, de um time que está perdendo em casa, muitas bolas na área, mas foi muito pouco pelo que a gente espera que o Flamengo jogue. Um Flamengo que tem jogadores muito importantes e muito interessantes, O caso ali do Arrascaeta, do Gerson, do Léo Pereira, jogadores importantes, mas o Flamengo ficou realmente enfraquecido no setor ofensivo. Por exemplo, hoje a entrada do Carlinhos em campo, ela foi basicamente nula, porque colocou um jogador como referência lá dentro da área e a bola não chegou, e ele também não é esse jogador. Na minha concepção, o Carlinhos ele não é um jogador para a equipe do Flamengo. Fez um campeonato carioca muito bom, brilhante, interessante, é verdade, e foi contratado pelo Flamengo. A minha concepção é a seguinte: o Carlinhos não tem culpa de ter sido contratado pelo Flamengo, E o Carlinhos é isso aí, cara. O Carlinhos demorou, Surgiu lá na base do Corinthians como artilheiro, Copa São Paulo, jogando muito bem, e depois disso não conseguiu basicamente produzir. Hoje já é um cara de 25/26 anos, que foi fazer seus 3 meses da carreira no Nova Iguaçu, e aí foi contratado aí pelo Flamengo. Na minha concepção, dá para esperar algo a mais dele do que está sendo feito aí? Na minha concepção, não. Na minha concepção, o Carlinhos realmente vai ser esse jogador. Claro, hoje o Flamengo estava muito desfalcado, principalmente na frente. O Gabigol sendo poupado ali, eu acho que eu já até comentei no último vídeo aqui falando sobre o Flamengo. Na minha concepção, você nunca pode optar pelo Carlinhos ao invés do Gabriel, porque o Gabriel é um cara que já definiu jogos grandes, é um cara que já marcou em finais, é um cara que, independente se vai sair ou não, do Flamengo, é um cara que tem esse perfil de jogo grande. Você jamais pode escolher, o Carlinhos ao invés do Gabriel, mas hoje ele não estava ali à disposição, disse que sentiu um pouco na coxa já quando entrou logo na partida contra o Vasco, e por conta disso ficou de fora. Então o Flamengo teve dificuldades, acho que o Alcaraz entrou muito mal no jogo, só dando passe para trás, e ainda mais passe para trás, e muitas vezes errado. Então não foi bem hoje como um todo o time do Flamengo, na saída de campo. Até o Gerson falou: olha, perdemos o jogo e agora é partir para jogar lá no Uruguai e tentar fazer um grande jogo e conseguir a classificação. Claro, o Flamengo tem essa capacidade, é um time muito bom. Acho que mesmo com o segundo, terceiro time que seja, o Flamengo ainda assim tem a capacidade de jogar fora de casa e vencer o jogo. Então eu ainda acredito sim, que o Flamengo vai passar de fase, mesmo com essa adversidade aí do jogo de hoje. Passando para a segunda partida, falar aqui rápido, porque foram os dois jogos ao mesmo tempo. Eu confesso que não assisti o jogo do Cruzeiro, mas o Cruzeirão cabuloso venceu fora de casa a equipe do Libertad, lá no Paraguai. A gente sabe que jogar lá muitas vezes não é fácil. O Libertad não tem uma grande torcida, não é um time que é um time de pressão, mas é difícil jogar lá. O Cruzeiro conseguiu uma importante vitória com gols de Caio Jorge e Lautaro Dias. Principalmente o primeiro gol do Caio Jorge foi muito bonito, Pegou ali basicamente de voleio, um sem pulo, conseguiu fazer um bonito gol. E muito provavelmente aí o Cruzeiro vai sim passar essa semifinal de Sul-Americana. Cruzeiro que investiu muito nesse meio do ano. Cruzeiro que é um time que eu acho que vai chegar
né? Eu acho que ficou do lado mais fácil da chave também, tem tudo para chegar e chegar bem, né, para a disputa dessa Sul-Americana. Parabéns ao Cruzeiro, acho que está aí com a faca e o queijo na mão para avançar. E agora vamos para o jogo, né? Como alguns já sabem, eu sempre comento aqui, eu sou de Curitiba, sou paranaense e por conta disso também dou ênfase aos times aqui da minha cidade, né? E o Atlético entrou em campo contra a equipe do Racing e venceu por 1-0 pela Copa Sul-Americana. E o Atlético, que tinha nos últimos jogos produzido muito, mas não tinha conseguido vencer, hoje produziu muito pouco, jogou basicamente ali 60%, 70% do tempo mal, mas conseguiu um gol salvador com um garoto que é sim uma estrela, é sim uma joia aí do Atlético, que foi, né, talvez a melhor contratação para o ano do centenário tenha sido a descoberta, entre aspas, do João Cruz. Porque quem acompanha as categorias de base do clube sabe do potencial de chute que ele tem, o potencial de drible, a personalidade dele, né? Eu falo isso porque também, quem não sabe, eu trabalhei no Atlético por basicamente 2 anos, fiz, né, como jornalista ali 2 Copas São Paulo de Futebol Júnior. Eu conheço o João Cruz pessoalmente, sei das características dele, sei o quanto ele poderia agregar nessa equipe, né? Ainda tem 18 anos, tem muita coisa para acontecer na vida dele, mas sim, né, um jogador que demonstrou hoje mais uma vez que está sim pronto e está, a hora que precisar ali, o Varini ou qualquer outro treinador pode ajudar o Atlético. Mas enfim, né, o jogo começou com o Racing marcando o Atlético em cima, né, marcando o Atlético de maneira em que o Atlético acho que não imaginava, né, e trouxe muitas dificuldades. Tanto que no primeiro tempo, né, o Atlético basicamente não chutou em gol, foi chutar em gol no chute exatamente desse, né, do João Cruz, que deu ali a felicidade para o Atlético de ter encontrado um gol no momento em que era muito pior na partida. Né, o Mikael hoje foi muito bem, né, a gente sabe também que é outro garoto, que esse acho que já não é novidade para ninguém, né, um garoto que é seleção de base sub-15, 17, 20, pré-olímpico, pan-americano, foi convocado até pelo Ramon Menezes quando esteve na seleção principal. Né, eu acho que esse é um pouco mais visto assim pelo todo, né, do pessoal, mas muito bem. Né, o Atlético mais uma vez sofrendo na transição defensiva. O Kaique Rocha hoje fez um jogo muito ruim. Né, o Atlético, apesar dos pesares, conseguiu vencer. Se no jogo contra o Vasco e no jogo contra o Fortaleza criou muito e não conseguiu vencer, né, contra o Vasco até venceu, mas caiu nos pênaltis. Né, hoje criou muito pouco, é verdade, e conseguiu a vitória, né, com o gol do João Cruz, bonito gol. E no segundo tempo as coisas ficaram um pouco mais equilibradas ali. Acho que a entrada do Pablo foi importante. Talvez seja um momento, né? Quem diria o torcedor aí do Atlético dar mais oportunidade ao Pablo como centroavante. O Mastriani passa aí por um jejum já de 6 jogos, não consegue participar do jogo. Acho que quando o centroavante ele não consegue marcar, ele tem que ser útil à equipe. Né, isso não tem acontecido com o Mastriani. Né, ele fica muito esperando aquela bola, ele é esse jogador, né, de esperar essa bola, e quando aparece muitas vezes ele faz. Né, mas o Pablo é um cara que se mexe mais, o Pablo vem buscar a bola fora da área, vem ajuda com a penetração dos alas, dos pontas. Então talvez, né, seja interessante pensar uma equipe com o Pablo em campo. Claro, né, hoje eu acho que o que valeu realmente foi pela vitória. O Atlético não jogou bem, não é um jogo para ser como espelho para as próximas partidas, mas agora tem o Criciúma fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético precisando de resultado no Campeonato Brasileiro para se distanciar cada vez mais, primeiramente, da zona de rebaixamento, para quem vai brigar ali por essas 4 vagas e quem vai sair, né, nessa disputa para a Série B. E aí depois também, né, pensar aí nesse jogo da volta contra a equipe do Racing, que vai ser muito difícil. O Racing já demonstrou hoje, é o 3º colocado do Campeonato Argentino, é um time muito bem treinado, é um time muito bem certo dentro de campo, é um time que sabe o que quer, e eu acho que o Atlético vai ter grandes dificuldades fora de casa. Também é algo que tenha que ser dito. O Atlético Paranaense em alguns momentos joga melhor fora de casa do que dentro. Né, e demonstrou isso até mesmo dentro dessa competição que é sul-americana e recentemente também no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o torcedor vai se apegar um pouco nisso. Acho que vai ser um jogo muito difícil. O Atlético tem a capacidade sim de passar, e lembrando que quem passa daí enfrenta, né, o adversário de Corinthians e Fortaleza. Coringão venceu por 2-0 o primeiro jogo, né, tem a faca e o queijo na mão para avançar, e o Atlético
né? Conseguiu uma vantagem mínima, mas conseguiu uma boa vitória na Liga Arena, mesmo não jogando bem. E a pergunta que eu sempre faço no final do vídeo é, né, o que você achou do jogo, seja do Atlético, seja do Flamengo, seja do Cruzeiro? Deixa aí nos comentários. Eu acho que ficou legal esse novo formato aí que a gente está trazendo no canal e eu vou passar a fazer mais vezes. Se você ainda assistiu até aqui e não deixou o seu like, por favor, né, colabore aí com esse novo projeto. E se você ainda não é inscrito também, se inscreva porque ajuda muito, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.